Altos e baixos na vida do apóstolo Pedro. Embora Pedro seja conhecido como o discípulo que negou a Jesus, nós podemos perceber em sua caminhada que muitas vezes ele tentou confessar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Isso ensina para nós que em nossa caminhada cristã, muitas vezes nós também vacilamos, mas nós devemos levantar e continuar buscando ao Senhor. Ele nos perdoa, Ele nos levanta e Ele nos restaura. Que você possa meditar nessa mensagem agora. Nós vamos refletir sobre vários momentos na vida de Pedro. Momentos em que ele confessou a Jesus e momentos em que ele negou, para aprender quantas vezes nós também negamos ao Senhor. Mas nós devemos buscar a presença dEle, confessar Ele a cada dia mais, para ser perseverantes na presença de Deus. O primeiro encontro de Pedro com Jesus foi quando André, seu irmão, o apresentou a Cristo. O nome de Pedro até então era Simão, com o sentido de volúvel, de instável, inconstante. Mas Jesus olhou para ele e disse: a partir de agora você vai ser Pedro, que significa rocha. Com isso, Jesus mostra para ele o propósito de Deus em sua vida, que era transformar o seu caráter, a sua personalidade, o seu temperamento e fazer dele um homem de Deus. Mas Pedro precisaria passar por um longo processo de aprendizado, até se tornar um homem firme e determinado para ser um apóstolo do Evangelho. O segundo encontro de Pedro com Jesus foi logo após uma noite frustrada de pescaria, tentando pescar e não conseguiu pegar nada. Jesus apareceu e disse: lance a rede à direita. E Pedro confessou a sua fé em Cristo ao dizer: mestre, sob a tua palavra lançarei a rede. E aconteceu uma pescaria maravilhosa. Pedro se prostrou diante de Jesus e reconheceu que ele era pecador. E Jesus lhe disse: a partir de agora você vai ser um pescador de almas, um pescador de vidas. Começou então o chamado ministerial de Pedro. E ele passou a seguir a Jesus, andando com ele por onde ele fosse. Aconteceu uma tempestade no mar. Os discípulos estavam no barco e Jesus veio andando sobre as águas ao seu encontro. Quando Pedro viu que era Jesus, ele se ofereceu para ir ao encontro do mestre, andando também sobre as águas. Jesus autorizou, mas quando Pedro tentou, ele vacilou, ele teve medo e ele começou a afundar. Jesus o segurou pela mão e disse: por que você não teve fé? E quando eles entraram no barco, a tempestade se acalmou. Nesse momento, Pedro, ele foi fraco, mas ele teve vontade de acertar. Ele quis experimentar o que é ter a fé, mas ele ainda não estava preparado. Jesus pregou para a multidão no deserto e falou sobre a seriedade do Evangelho, sobre a mudança de vida, e muitas pessoas começaram a abandonar a Jesus, indo embora. Jesus perguntou para os discípulos: vocês também não querem ir? E Pedro fez uma linda declaração ao dizer: para quem iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Com isso, Pedro confessou que ele queria continuar seguindo a Jesus. E então o Senhor perguntou: quem dizem as pessoas que eu sou? O que estão falando de mim? Os discípulos começaram a dizer que ele era Elias, que ele era João Batista e várias coisas que estavam sendo faladas na rua. Mas Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesse momento, Pedro confessou a sua fé no Senhor e ele foi usado pelo Espírito Santo. Mas Jesus continuou explicando que ele morreria, que ele seria açoitado, que ele seria crucificado e que ele estaria debaixo da terra por 3 dias e 3 noites. E Pedro não aceitou aquilo e disse: Senhor, tem compaixão de ti, que isso jamais aconteça. Então Jesus repreendeu e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da carne. Nesse momento, mesmo que Pedro foi usado pelo Espírito Santo, ele também deixou ser usado por Satanás. E ele vacilou e mostrou que ainda precisava mudar muita coisa em sua vida. Quando Jesus foi transfigurado, ele subiu ao monte para orar, levou consigo Pedro, Tiago e João. Ali ele foi glorificado e apareceu
Elias e Moisés. Pedro ficou tão contente que ele ofereceu de fazer 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. Ele não queria ir embora, ele queria continuar ali na presença do Senhor, e toda essa sua alegria mostra o desejo que ele tinha de buscar a Deus. Quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, Pedro não aceitou que lavasse os seus pés. E Jesus lhe explicou a necessidade e a importância desse ato. E então Pedro mostrou o seu desequilíbrio, foi exagerado ao dizer: Senhor, lava minha cabeça, lava meu corpo e também os meus pés. Com isso, Pedro estava mostrando que ele era indeciso, que ele não sabia ainda como proceder diante do Senhor. Na Santa Ceia, Jesus avisou que haveria um traidor. E Pedro ficou tímido, ficou com vergonha de perguntar qualquer coisa. Ele apenas fez sinal para outro discípulo perguntar quem seria o traidor. Essa sua timidez também mostra a sua fraqueza. Mas quando Jesus avisou que chegou a hora dele ser entregue e morrer pela humanidade, Pedro afirmou que morreria com Cristo e morreria por Cristo. Essa sua vontade de fazer isso mostra que ele queria viver com Jesus até a sua morte, para sempre. Ele não estava entendendo o que ia acontecer. Nesse momento ele confessa a Jesus, mesmo que Jesus logo em seguida o avisa: olha, Pedro, você disse que morreria comigo, mas você vai me negar hoje ainda 3 vezes. E Pedro teima e diz: não, Senhor, não vou te negar. Mas Jesus o avisa: antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Quando eles saíram dali, Jesus pede que os discípulos estejam orando, e Pedro e os outros discípulos dormem. E esse sono de tristeza, também de medo, mostra a sua fraqueza. Quando os soldados chegaram, eles acordaram, e Pedro, num impulso, cortou a orelha de Malco. Isso mostra que ele estava na carne, que ele estava fraco. Os soldados levam Jesus e Pedro vai seguindo de longe. Os outros discípulos fogem, saem correndo, e Pedro não tem coragem de assumir que ele era um seguidor de Jesus. Ele fica escondido, olhando de longe onde ia Jesus. E então chegou o momento em que as pessoas começam a ver Pedro e reconhecem que ele era galileu, reconhecem a sua forma de falar, lembram dele andando com Jesus e perguntam: você é um seguidor de Jesus? E ele nega 3 vezes: não, eu não conheço esse homem. E após a 3ª vez, o galo cantou, cumpriu-se a palavra de Jesus e Pedro chorou. Ele ficou triste. Esse foi o fundo do poço na vida de Pedro. Quantas vezes ele foi lá em cima e lá embaixo, como uma onda, volúvel como Simão. Mas neste momento, ele afunda, negando ao Senhor. Após a ressurreição de Jesus, o Senhor aparece para ele mais uma vez. Ele estava pescando e não conseguia pegar peixe. Jesus manda que lance a rede novamente à direita, e mais uma vez acontece uma pesca maravilhosa. Pedro reconheceu que era Jesus que estava na praia e correu ao encontro do seu mestre. E ali ele ficou maravilhado ao ver que Jesus tinha peixe e pão sobre as brasas. O Senhor pergunta: Pedro, você me ama? Pedro diz: Senhor, eu te amo. Jesus pergunta pela 2ª vez: Pedro, você me ama? E Pedro diz: Senhor, eu te amo. Pela 3ª vez, Jesus pergunta: Pedro, você me ama mais do que a todos os outros? E Pedro fica triste porque lhe perguntou pela 3ª vez. E então responde: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus deu para Pedro a oportunidade de confessar 3 vezes, da mesma forma que ele negou 3 vezes. E Jesus disse para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E o Senhor chama ele mais uma vez para seguir o ministério. Pedro, ele se levanta e continua seguindo ao Senhor Jesus. E no Pentecoste ele recebe o Espírito Santo.
Ele é cheio do poder de Deus. E ele faz a pregação ali no Pentecostes, mostrando que a sua vida foi transformada. Ele se tornou um homem determinado, um homem cheio de fé, cheio da presença do Senhor. E na sua carta, ele diz que nós devemos ser pedras vivas. Ou seja, ele assume a sua nova personalidade de ser um homem fiel, um homem permanente, constante na presença do Senhor. E ele diz que nós devemos ser pedras vivas. Com tudo isso nós aprendemos quantos altos e baixos acontecem em nossa vida, quantas vezes nós somos como Pedro, mas prossiga a sua caminhada, levante-se, busca o Senhor, peça perdão, Ele te aceita, Ele transforma a sua vida, Ele quer mudar o seu viver. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.